Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Bem-vindo a mais um bloco de administração financeira e orçamentária. Ainda falando sobre receitas públicas, eu quero falar com você agora sobre estágios ou fases da receita pública. Então pode aparecer na sua prova, estágios ou fases, é a mesma coisa, da receita pública. E aí eu deixei aqui para preencher junto com você. Eu quero que você guarde, precisa guardar quais são esses 4 estágios ou fases. E aí, para ajudar você a guardar, pense na palavra PLAR. O que quer dizer isso, professor? Nada, né? Mas só para te ajudar a guardar, tá certo? Que são as iniciais das 4 fases ou estágios da receita pública. PLAR. A letra P corresponde à primeira fase, que é a fase de previsão. Nós vamos ver cada uma delas. A letra L corresponde à segunda fase, que é a fase de lançamento. A letra A corresponde à terceira fase, que é a fase de arrecadação. E por fim, a letra R corresponde à quarta fase, que é a fase de recolhimento. Essas fases são sucessivas, começa na previsão e termina no recolhimento, embora nem todas elas precisem ocorrer, tá? Nós vamos ver que no caso da despesa é diferente. No caso da despesa, tem que passar lá são 3 fases, tem que passar pelas 3 fases da despesa pública. No caso da receita, não necessariamente ocorrerão as 4. Depois eu dou exemplos. Mas existem essas 4 fases: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Vamos falar de cada uma delas? Então vamos lá. Primeira fase é a fase de previsão, em que vai ser prevista. Veja, isso aqui se aplica à receita orçamentária somente, tá? A extra-orçamentária não passa por essas 4 fases, não. Então, na primeira fase, você tem a previsão. É a fase em que se quantifica a expectativa de arrecadação. O quanto se espera que vai se receber de determinadas receitas. Isso começa sendo feito onde? É feito no orçamento. Então, o orçamento não traz a previsão de receitas? Traz. Você já sabe disso. Então, no orçamento, só que esse valor ele precisa ser constantemente atualizado. Então, vai estar no orçamento e aí deve sofrer atualizações, tá? Ao longo do próprio ano. Por quê? Porque o orçamento é uma previsão inicial. Conforme o ano vai passando, o governo precisa acompanhar essa arrecadação para ver se ela vai ocorrendo de acordo com aquilo que está previsto. Porque pode ser que o governo arrecade menos, ou arrecade mais do que ele previu no orçamento. Então ele tem que fazer esse acompanhamento. Lembra daqueles relatórios resumidos de execução orçamentária, que são feitos bimestralmente? Muito bem. Eles são o principal instrumento de acompanhamento disso. E aí o governo, então, deve sempre atualizar. Então ele começa, por exemplo, esperando que ia arrecadar R$1.200.000 de determinada receita. E aí ao longo do ano ele vai alterando essa expectativa. Aí ele começa o ano arrecadando pouco, menos do que esperado. Então ele diz, não, ao invés de R$1.200.000, eu acho que eu vou arrecadar R$1.100.000. Atualiza. E depois, no meio do ano, estoura a arrecadação. Então ele deve também aumentar essa expectativa. Então esse valor previsto no orçamento, ele não é fixo, tá certo? Professor, então se ele estiver arrecadando mais do que ele está esperando, ele pode gastar mais também? Peraí, aí é diferente. Se ele está arrecadando mais do que ele previa, vai ocorrer o chamado excesso de arrecadação, quando arrecada mais do que estava previsto inicialmente no orçamento. E aí ele pode utilizar esse excesso de arrecadação para pedir um crédito adicional, um crédito suplementar ou um crédito especial, lembra? Então, aí ele pode usar esse excesso de arrecadação para solicitar uma autorização para gastar em outra coisa ou para aumentar o gasto em uma despesa já prevista. Mas o fato é que ele tem que, essa previsão, ele tem que constantemente estar atualizando, mas ela é feita inicialmente no orçamento, tá? Aí feita essa primeira fase, que é a fase de previsão, mas volto a dizer, ela não é feita uma vez só, ao longo de todo o ano o governo vai atualizando essa previsão, né? Vem a segunda fase, que é a fase de lançamento. Então, primeiro a receita está prevista no orçamento, aí vem a fase do lançamento. E aí eu quero ler com você o artigo 53 da Lei 4.320, que fala sobre o lançamento,
Já adianto que não é a melhor definição de lançamento, porque a melhor definição de lançamento é trazida pelo Código Tributário Nacional, tá? O CTN. E o CTN é um pouco posterior à Lei 4.320. O CTN é de 66. Então o CTN traz uma definição mais completa de lançamento tributário, pelo menos. A Lei 4.320 vai trazer uma definição de lançamento no que se refere às receitas em geral. E aí eu quero ler com você então esse artigo 53, está aí no seu material, ó. Diz o seguinte, o artigo 53 da Lei 4.320. O lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Então vamos lá, o que é o lançamento? Volto a dizer, o CTN ele define de uma forma mais completa, tá? Mas como estamos vendo o AFO, para nós basta essa definição. Então no lançamento, o governo vai verificar a procedência do valor do crédito fiscal, tá certo? Do crédito fiscal, aquele valor que ele tem para cobrar, vai verificar se de fato, né, ele pode cobrar ou não. Então, por exemplo, se tratando de um tributo, vai cobrar um tributo. Verifica se ocorreu o fato gerador do tributo, verifica se a pessoa não é isenta, não é imune, né, se a pessoa de fato tem que pagar esse valor, verifica qual o valor da operação envolvida, então vai verificar a procedência do crédito fiscal, vai verificar o valor, vai verificar quem que é o devedor, o chamado sujeito passivo, e inscreve o débito dessa pessoa, né, o crédito do ente público e o débito desse devedor, na dívida ativa. Depois nós vamos falar de dívida ativa e dívida passiva. Mas inscreve em dívida ativa para cobrança. Então a ideia é essa. E é claro que depois vai cobrar, mas não basta só fazer o procedimento de lançamento, também deve cobrar esse devedor, fazer a cobrança administrativa, se não for suficiente, até a cobrança judicial, tá? Então, o lançamento é esse procedimento em que o fisco verifica se pode cobrar e cobra aquele valor. A ideia é essa, um procedimento que é feito formalmente, tem que obedecer algumas formalidades estabelecidas na lei. Bom, algumas receitas prescindem de lançamento. Existem algumas receitas que são recebidas sem lançamento. Exemplo, transferências. O ente público recebe uma transferência de outro ente público. Ou uma transferência corrente, porque ele tem que aplicar aquele dinheiro em despesas correntes, ou uma transferência de capital, porque tem que aplicar o dinheiro em despesas de capital. Não precisa de lançamento, tá? Aliás, quando a gente fala de lançamento, né, o CTN, o Código Tributário Nacional, fala em 3 tipos de lançamento. Aqui nossa aula não é de direito tributário, mas só para a gente, quem já estudou, fazer um link lá. O lançamento segundo o Código Tributário Nacional, que o CTN, como o próprio nome diz, se aplica aos tributos, né? Embora a Lei 4.320 fale de receitas em geral, mas são basicamente os tributos. Então você tem o lançamento de ofício, que é aquele feito pela administração sem nenhuma ajuda do contribuinte, por declaração, que é quando a lei obriga o contribuinte a apresentar uma declaração, e o fisco vai lá e calcula e cobra o valor com base na declaração, e tem o lançamento por homologação, que são o lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo, meu amigo, e o fisco só vai lá e tem 5 anos para verificar se foi feito corretamente ou não, tá? E aí muitos eu já vi também questão disso, não de direito tributário, mas de AFO, tá? Em direito tributário, isso que eu vou dizer agora seria uma heresia, mas eu já vi prova, questão de AFO falando assim, embora fosse uma questão passiva de recurso. Entraram com recurso, a banca manteve, mas já ouvi isso, dizendo o seguinte: no lançamento por homologação, na verdade, não há lançamento nenhum, porque é o próprio contribuinte que recolhe o tributo antes do fisco cobrar. Portanto, é um exemplo de que nem toda receita está sujeita a lançamento. Na verdade, não está 100% correto, porque o Código Tributário Nacional diz que no lançamento por homologação, ele vai ocorrer com a homologação pelo fisco, que deve ocorrer em 5 anos. Se o fisco não disser nada em 5 anos, está homologado tacitamente. Mas já vi uma questão de AFO colocando isso como correto. E de uma certa forma, né, abstraindo aqui o formalismo que o CTN usa, de uma certa forma isso é verdade mesmo. E quando o contribuinte calcula, e a grande maioria dos tributos hoje é assim que se faz,
Quando o contribuinte calcula ele mesmo o valor do tributo, vai lá e recolhe antes de qualquer cobrança, na prática não está havendo lançamento nenhum. Me desculpa, CTN. Né? E nas minhas aulas de direito tributário eu digo, olha, o CTN diz que há lançamento por homologação, mas na prática não há lançamento coisa nenhuma, porque na verdade o contribuinte foi lá e pagou antes de haver qualquer cobrança. Eu de qualquer forma estou destacando isso para deixar claro isso aqui, ó, que algumas receitas públicas prescindem de lançamento. Então se cai na sua prova, questão da CESP, certo ou errado? Toda receita pública deve necessariamente passar pela fase de lançamento. Está certo ou está errada essa afirmação? Está errada, porque existem algumas receitas que prescindem, ou seja, que dispensam o lançamento. Tá? Mas a maioria delas vai passar por essa fase sim. Então entendeu o que é a fase de lançamento? É quando o fisco verifica, né, o valor que tem que ser pago por alguém, verifica a procedência daquilo, verifica quem tem que pagar e cobra o valor. Ele já previu no orçamento, mas nem sempre a receita vai entrar sozinha. Muitas vezes o fisco precisa ir lá e cobrar. Então essa é a fase do lançamento, ok? Aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase da arrecadação. O que é essa fase da arrecadação? A fase da arrecadação é quando o devedor repassa o dinheiro a algum agente arrecadador. Quem que são os principais agentes arrecadadores hoje em dia? São os bancos, as instituições financeiras. Hoje em dia, ninguém, ou quase ninguém, né, paga mais tributo diretamente na prefeitura, não é assim? Normalmente a pessoa paga via banco. Vai lá no banco e paga. Ou melhor, nem vai no banco, né? Entra em casa na internet, vai lá e recolhe o valor do tributo. Então veja que o dinheiro ainda não chegou nos cofres públicos. Por quê? Se eu vou lá no caixa do banco e entrego, vou lá pagar o meu IPTU, dou lá, sei lá, R$500 para pagar IPTU. Esses R$500, eles ainda não estão nos cofres públicos, são no caixa do banco. Então ainda não chegaram de fato onde tem que chegar, tá? Ainda está nessa fase, que é a fase de arrecadação. Então a fase da arrecadação é quando o devedor, ou o sujeito passivo, como você preferir chamar, entrega, faz o pagamento ao agente arrecadador, que normalmente tem um convênio com o município, com o estado ou com a União, para facilitar essa arrecadação, né? Porque os bancos estão em todos os lugares. Hoje você tem mais banco do que padarias por aí, né? Então é mais fácil para o governo recolher isso através dos bancos, arrecadar através dos bancos. E aí aqui o contribuinte já está livre da sua obrigação. O valor do IPTU era R$500, eu fui lá e paguei, entreguei no banco. Acabou a minha obrigação, já estou quite com ela. Agora é claro que é importante que eu guarde esse comprovante, por quê? Vai que acontece algum problema no banco, por exemplo, né? E o banco não repassa esse valor para a prefeitura. Aí a prefeitura vai verificar aqui, ó. O Gustavo não pagou IPTU, porque não entrou o valor do IPTU do Gustavo nos cofres públicos. A prefeitura vai me cobrar. Aí eu apresento o comprovante, não está aqui, eu paguei para o banco. Mas a obrigação do devedor, ela se extingue com a arrecadação, tá certo? Embora ainda haja uma quarta fase para aquilo se transformar em receita pública de fato. E eu coloquei que a arrecadação ela pode se dar na esfera federal, cada estado, cada município também tem as suas guias próprias. Mas no caso da União, são arrecadadas principalmente através de DARF, que são os tributos administrados pela Receita Federal, documento de arrecadação da Receita Federal, DARF, GRU, Guia de Recolhimento da União, e GPS, Guia da Previdência Social. Isso daqui são os 3 tipos de guias principais que são arrecadados pela União. Tá? Então preenche-se alguns códigos específicos para que, né, o sistema da União, os sistemas da União reconheçam, o CEAF reconheça a entrada desses valores. Muito bem. Só que eu comentei com você, ainda não terminou a viagem do dinheiro, ainda não terminou. Por quê? Porque o banco agora precisa repassar esse valor aos cofres públicos. Essa é a fase de recolhimento. Então, recolhimento é a fase em que o dinheiro arrecadado, ele é repassado aos cofres públicos.
Então, um exemplo que eu dei. Fui lá e paguei o IPTU no banco. Faz de arrecadação. Eu já cumpri com a minha obrigação. Aí o banco tem que repassar esse valor para a prefeitura. No caso, o IPTU é um tributo municipal. Tem que repassar para a prefeitura. E esse repasse é feito diariamente, tá certo? E aí, isso deve ser feito numa conta única. Cada ente público, cada prefeitura, cada estado e a União, eles devem ter uma conta única para recolhimento de todos os valores que forem arrecadados. Esse é o chamado princípio da unidade de tesouraria, que está no artigo 56 da Lei 4.320. Está aí no seu material. Vamos ler juntos? Olha o que diz o artigo 56 da Lei 4.320. Vou ler junto com você. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Por que a Lei 4.320 determinou isso, né? Que o valor seja recolhido em uma só conta? Para facilitar o controle, para facilitar a fiscalização, que é muito mais fácil se eu tenho uma conta só. E aí o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele vai falar sobre onde deve ser mantida essa conta única. Veja, chama conta única, mas é uma conta única para a União, uma conta única para cada estado e uma conta única para cada município, tá? Claro, né? Não é uma conta única para todos os entes da federação, não. Na verdade, a União tem uma conta só, onde passam todos os valores que vão ser recolhidos aos cofres federais. Cada estado também tem uma conta e cada município também tem uma conta. E aí o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, vai dizer em que bancos devem ser mantidas essas contas únicas. Nós vamos ver o que ele diz. Vamos ver que no Banco Central deve ser mantida a conta única do Tesouro Nacional e em bancos oficiais as contas únicas dos tesouros estaduais e municipais. Olha o que diz lá. Artigo 164, parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. A dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados nos casos previstos em lei, tá? Então, a conta única da União está no Banco Central, não é mais Banco do Brasil, já foi, agora é Banco Central, e a conta única de cada estado e de cada município tem que estar em bancos oficiais, ou seja, em bancos públicos, exceto em casos que a lei excepcione. Muito bem. Então essas são as 4 fases, deu para entender? Fases ou estágios da Receita Pública. PLAR, previsão, arrecadação, aliás, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 4 fases. Todas elas são obrigatórias? Não é obrigado a passar por todas elas. Mas vai passar no máximo por essas 4, tá? Assim como, por exemplo, a fase de arrecadação, ela também não é obrigatória. Porque existem, não sei se ainda existe, deve existir, né? Porque tem prefeitura tão pequena por aí, mas antigamente era mais comum. Tinha a prefeitura que recebia o valor direto na tesouraria. Ainda acho que tem prefeitura que ainda faz isso. Então aí não tem a fase de arrecadação. Vai direto para a fase de recolhimento, tá? Nem todas elas são obrigatórias. Obviamente, a de recolhimento sempre é, né? Não tem como receber uma receita pública, ser considerado uma receita pública sem o seu recebimento. O que mais? Relatórios resumidos de execução orçamentária devem trazer as receitas por fonte. Então, aqueles relatórios bimestrais que o ente público tem que apresentar até 30 dias após o encerramento do bimestre, tem que trazer essas receitas devidamente discriminadas e atualizadas, classificadas por fonte. E frustração de receitas deverão ser justificadas. Frustrações, né, de receitas. O que é a frustração? Frustrações. O que é a frustração de receita? É quando o ente público arrecada menos do que havia previsto. Frustração é arrecadar menos do que previsto. Sempre que o ente público arrecada menos do que está previsto, ele deve justificar nesse relatório bimestral. Tá? Então, a União esperava arrecadar 200 milhões, arrecadou 190 milhões. Então tem que justificar o porquê que arrecadou a menor e inclusive deve apresentar quais as medidas que está tomando para fazer frente a essa frustração de receitas, né?
Dizer, por exemplo, olha, estou adotando a cobrança, esse valor foi recolhido a menor porque tivemos uma crise e as empresas preferiram não pagar o tributo, então, portanto, estou fazendo uma ação de cobrança para que eles paguem. Ou então, estou cortando despesas para poder adequar o meu orçamento a essa minha realidade de receitas e por aí vai. Mas é importante que nesse relatório de execução então, orçamentária, que é bimestral, o ente público justifique quando a receita for menor do que o previsto, ok? Eu quero fazer então com você exercício de fixação, está aí no seu material. Ele diz o seguinte, primeiro exercício, algumas receitas orçamentárias podem não passar antes do seu recolhimento pela etapa de lançamento. E aí, está certo ou está errada essa afirmação? Está certo, né? Nem toda receita pública passa pela fase de lançamento. Há receitas públicas que vão direto para a fase de arrecadação, ou até direto para a fase de recolhimento. Então, por exemplo, as transferências feitas de um ente governamental para o outro, as transferências voluntárias, ou então aqueles tributos em que o contribuinte vai lá e paga, sem que seja feito qualquer procedimento por parte do fisco. Também é um exemplo de receita pública que entra sem que seja feito o lançamento. Segunda questão de certo ou errado. O recolhimento, que é o último estágio da execução da receita orçamentária, deve obedecer ao princípio da unidade de caixa. Certo ou errado? Está certo. Primeira parte está certa, o recolhimento é o último estágio realmente, né, da execução da receita, tá certo? A última fase da receita, que é quando o recurso vai dos bancos para o ente público, e isso deve obedecer o princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria, mesma coisa. Ou seja, isso deve ir para uma conta única, municipal, estadual ou federal. Está correto. Próxima questão, a questão de múltipla escolha. Diz o seguinte, a identificação do devedor ou da pessoa do contribuinte ocorre no estágio da receita chamado A. Previsão, B. Lançamento, C. Arrecadação, D. Aplicação ou a alternativa é recolhimento. E aí, qual que é a alternativa correta? Muito bem, é a alternativa B de bola, lançamento. Professor, não está dando tempo de eu pensar, né? Preciso de mais tempo para pensar. Para o seu vídeo, responda com calma e depois você continua, tá? É para a gente não ficar perdendo tempo, eu respondo rápido. Mas, de fato, é lançamento. No lançamento, que o fisco vai verificar, primeiro, se ele pode ou não cobrar, né? Aquele valor. Se realmente ocorreu a situação que possibilita a cobrança. Vai verificar o valor, quanto deve ser cobrado, ou se de repente vai até ter uma penalidade, uma multa, porque o contribuinte deveria ter pago e não pagou. E, é claro, vai identificar quem tem que pagar isso. E aí depois vai fazer a cobrança. Não tem como fazer a cobrança se eu não identifico quem eu vou cobrar, não é isso? Então isso daí é feito justamente na fase de lançamento. Professor, na fase de previsão, uma vez um aluno fez uma pergunta, professor, na previsão você já não determina quem vai pagar? Não, na previsão não tem lá, tá certo? Dizendo qual contribuinte, o nome dos contribuintes que vão pagar os tributos. Então, por exemplo, no caso de uma prefeitura, no orçamento tem lá que a prefeitura espera arrecadar com IPTU 100 milhões de reais. Tudo bem, está ali na previsão o quanto ela espera arrecadar. Mas aí, quando que ela vai identificar quem vai pagar cada pedacinho daqueles 100 milhões? É na fase do lançamento. Aí ela vai mandar o carnezinho do IPTU para casa de cada contribuinte, tá certo? Então, de fato, é a letra B de bola. Próxima questão. Um contribuinte pagou no banco o IPTU devido. Essa situação corresponde ao estágio da receita denominado alternativa A, recolhimento, B, arrecadação, C, lançamento, D, previsão ou alternativa E, empenho. E aí, qual que é a alternativa correta? É a alternativa B de bola, tá? Estou dizendo que o contribuinte fez o quê? Pagou o IPTU no banco. Eu fui lá e paguei os meus R$500 de IPTU. Esse valor, essa fase da receita é a fase de arrecadação, que é a última fase da receita, certo? Errado, ainda existe a fase de recolhimento. Essa fase de arrecadação, eu, contribuinte, repassei o dinheiro para o banco, e aí depois o banco repassa esse valor para
conta única da prefeitura. Então, de fato, correta é a alternativa B de bola. Vamos ficando por aqui e até a próxima.